Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está de volta agora para fazer uma atividade, tá? Fazer a correção de uma atividade que eu passei para vocês envolvendo os números naturais e os sistemas de numeração, tá? A gente vai começar aí fazendo uma atividade na página 16, tá? Certo? E depois nós fazemos a correção da página 22 e página 23. Então vamos ao que interessa. No enunciado da questão 1 diz assim: os números eles têm quatro importantes funções. Quais são? A função de contar, a função de ordenar, a função de medir e a função de codificar. Certo? Então diz assim: leia o texto abaixo. Em uma partida que durou 170 minutos, eu vou destacando certos valores. A dinamarquesa Caroline, certo? De 27 anos, venceu o prêmio, tá? De modo que ela conquistou o Aberto da Austrália e ganhou seu primeiro troféu, certo? Grand Slam de sua carreira. Com essa vitória, a tenista tornou-se o número 1 do mundo. Olha só. Vejam que eu fiz uma leitura dinâmica e destaquei apenas o que me interessa. 170 minutos, o tempo da partida, a idade dela em anos, a saber que esse foi o primeiro troféu dela, importante, né, nesse evento, o Grand Slam, tá? E que ela se tornou o número 1, não é isso? Aí lá embaixo. Agora classifique os números selecionados nos itens a seguir de acordo com suas funções no texto, tá? Pessoal, é o seguinte, o espaço aqui está muito pequeno, eu vou destacar bem aqui em cima, tá? Na letra A tem 1, na letra B tem 170, na letra C tem assim, ó, primeiro, tá? E na letra D tem 27. Pessoal, dá para você entender que naturalmente esse 1, eu encontro ele aqui, ó, bem aqui, ó, quando diz que ela se tornou o número 1 no ranking, certo? Desses prêmios aí, dessas partidas, tá bom? Aí eu pergunto, se ela se tornou o número 1, tá? Qual é a função desse número? Ele se refere a contar? Ele se refere a ordenar, medir ou codificar, certo? Vejam que aí você está criando o que? Um código, tá? Não entendi, professor. Ela poderia ser o número 1, mas ela poderia ser o número 2, tá? Como também, olha só, vamos supor assim, a Carolina é o número 1, tá? Aí, ó, o Fernando é o número 2, aqui do Brasil, certo? E o norte-americano é o número 3. Você está o quê? Criando um código para cada um deles, tá? Portanto, aqui a função é de codificar. Olha só, certo? Então esse 1 está relacionado a código, certo? Tá bom? Está relacionado a código. Veja bem, ou seja, está relacionado a codificar, tá bom? Então vamos colocar aqui, código. Pronto. E agora, professor, e o próximo? A letra B, tá? Letra B, ele fala em 170. Quando ele fala em 170, ele está relacionado o quê? A 170 minutos, ou seja, ele está se relacionando a tempo. Ora, se ele está se relacionado tá se relacionando a tempo em minutos, ele está tratando o que? De medir o tempo, não é não? Portanto, olha a função do número aí, ó, certo? A função de medir, certo? O tempo. Quase que não saía a palavra medir, viu? Certo? Então aí, ó, o número 1 se refere a código, tá? 170 minutos se refere à função de medir o tempo, tá? Então já pegamos aqui, ó, duas funções dos números. Restam duas, contar e ordenar, certo? Vamos ao primeiro, olha só. Primeiro, o que é que se relaciona a primeiro? Bem, ela passou a ser o seu primeiro troféu, certo? Tá? Primeiro troféu. Aí poderia ter o segundo troféu, o terceiro troféu, quarto troféu. O que é que ela está fazendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ela está o que? Ordenando. Bem aqui, ó. Tá? Ela está ordenando. Portanto, aqui a função é de ordenar, tá? Então esse primeiro dá uma ideia do número de ordenar, tá? De ordem, certo?
Próximo, olha só. Sobrou 27, certo? Esse 27 aqui se refere o quê? Se refere à idade dela, 27 anos. Bem, quando eu digo uma data de uma pessoa, eu estou contando, certo? Tá? Portanto, ó, fulano tem 27 anos, no próximo ele tem 28 anos, no outro ele vai ter 20, e assim por diante, tá? Dá uma ideia o quê? De contar. Então vejam que aqui, ó, 27 anos, o número tem essa ideia, tá? Dá essa ideia de contar, tá certo? Bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão é bem interessante. O que é que ela diz? Escreva com os símbolos egípcios, tá? Letra A, o ano em que você nasceu. Pessoal, eu não faço ideia de qual foi o ano que vocês nasceram, mas eu vou pegar o ano que eu nasci. Foi 1700, certo? 1700 não, perdão, olha só, 1974, né? Se eu tivesse nascido em 1700, eu já tinha, né, partido para o Oriente Eterno. Então vamos lá. Mas veja bem, eu nasci no ano de 1974. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Como é que eu represento isso na simbologia egípcia? Vamos só lembrar. O número 1, o número 10, o 100 e o 1000. Isso aqui é no nosso sistema de numeração. Como é que eu represento isso no sistema de numeração egípcio? O número 1 é representado por uma haste. O número 10 é representado por um calcanhar, tá? Certo? Parece de colocar aqui, ó, no casco do cavalo, parece, né? Portanto, mas isso aqui é um calcanhar, tá? O 100, ele é representado, tá, por uma corda enrolada, tá? Lembra do símbolo aqui, ó, de interrogação? Se parece, ó, tá? Se parece com um símbolo de interrogação, né? Representa quem? 100, tá? Uma centena, tá? E uma unidade de milhar, professor, como é que eu represento? Pela flor de lótus, tá? Flor de lótus. Ele tem geralmente aqui, ó, esse comportamentozinho aqui, ó, tá? Mais ou menos assim. Bem, não está perfeito não, mas é só para que você entenda, tá bom? Vamos lá, aqui é a flor de lótus. Pronto, só ajustar aqui um pouquinho. Flor de lótus. Então, só para esclarecer, uma única unidade é representada por uma arte na simbologia egípcia, certo? Uma dezena é representada pelo calcanhar, certo? Uma centena é representada por uma corda enrolada. E uma unidade milhar é representada pela flor de lótus. Tá certo? Então vamos lá. Professor, mas eu quero representar... um detalhe. Na simbologia egípcia, foi visto isso na explicação, cada símbolo desse pode ser repetido até 9 vezes. Lembrando que a simbologia egípcia, tá? Essa nomenclatura egípcia, certo? Ela não é posicional. O que é que significa, professor? Eu posso colocar na ordem que eu quiser, certo? Porém, para ficar mais claro, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho, ó, uma unidade de milhar. É representado por quem? Pela flor de lótus. Então vou colocar ela logo antes. Isso é uma obrigação? Não, acabei de falar, né, que a nomenclatura egípcia, tá? Ela não é posicional. Então vamos lá, flor de lótus aqui desenhadinha. Ótimo. Para representar quem? Uma unidade de milhar, certo? Pronto, vou até destacar aqui, ó. Essa flor de lótus representa a unidade milhar. Tem alguns desenhozinhos que ele coloca aqui, ó, isso aqui, ó. Não são todos, tá? Ou assim, ou então simplesmente do jeito que eu coloquei. Tanto faz. Pronto, vou destacar agora, pessoal, tirar o destaque do 1000 para destacar apenas o 9, tá? O que é o 9? Uma centena. Aliás, 9 centenas. E como é que eu represento uma centena? Uma única centena representada por uma corda enrolada. Mas são 9, professor. Isso, então você vai colocar 9 cordas enroladas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, já representei as 9 centenas.
E agora, professor, você vai representar quem? As dezenas, certo? Vamos lá? Vamos destacar as dezenas. Aqui eu tenho 7, ó. Como é que eu represento uma única dezena? Pelo meu calcanhar. Mas, professor, são 7. Exatamente. Então, você vai ter que colocar 7 calcanhares. Professor, eu posso colocar aqui? Pode, mas não tem necessidade. Vamos colocar aqui embaixo, já que ela não é posicional, certo? Então, aqui, ó, quantos? 7 dezenas. Então, você vai colocar 7 calcanhares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E agora, professor, vamos representar as unidades, né? Vou destacar aqui, eu tenho 4 unidades. Uma única unidade representada por uma haste. Se são 4 unidades, são 4 hastes. 1, 2, 3, 4. Portanto, eu vou destacar isso aqui que nós acabamos de fazer, ó, certo? A flor de lótus representa o quê? Essa uma única unidade de milhar, que eu estou destacando bem aqui, ó, certo? Essas 9 centenas são representadas por esses 9 cordas, tá? Enroladas, aqui, ó, são 9 no total, tá bom? Essas 7 dezenas são representadas por 7 calcanhares, tá? E essas 4 unidades são representadas por essas 4 hastes, certo? Portanto, vejam que esses símbolos combinados, não importando a ordem, já que não é posicional, tá? Essa simbologia egípcia, nós estamos representando o ano em que eu nasci, certo? Aí ele pergunta na letra C, represente isso, o ano atual, certo? Ótimo, né? Representamos o ano em que você nasceu, nesse caso em que eu nasci, né? E na letra C agora o ano atual. Vamos ver se tem espaço, não tem. Então vamos colocar aqui na lateral, tá? Aqui a gente vai ganhar um pouquinho de tempo, né? Bem, na letra C, qual foi o ano atual? Nós estamos em 2022. Professor, essas duas aqui, ó, 2 unidades de milhar. Uma única unidade de milhar representada pela flor de lótus. Então, se são 2 unidades, vão ser 2 flores de lótus. Então, vamos aqui desenhar as flores de lótus. Nesse espaçozinho pequeno, dá pra gente fazer isso tranquilamente, tá bom? Então, tá aqui a primeira flor de lótus, certo? E agora é só representar a segunda flor de lótus. Exatamente para representar essas 2 unidades de milhar. Pronto. Desenhei as 2 flores de lótus para representar as 2 unidades de milhar. Bem aqui eu tenho 0 centena. E agora o que é que eu faço? Eu vou representar por quem? Por nenhuma corda enrolada, certo? Aqui eu tenho 2 dezenas. Ora, cada dezena ela é representada aqui, ó, pelo calcanhar. Então você vai desenhar, olha só, 2 calcanhares, certo? E aqui para finalizar as 2 unidades. Se cada unidade é representada por uma haste, se são 2, então vão ser 2 hastes. Então vejam, pessoal, que essa simbologia aqui, ó, que nós acabamos, tá, de determinar, ela representa exatamente, tá, o número, o ano atual 2022, tá certo? Portanto, são as 2 flores de lótus, tá? Esses 2 calcanhares e essas 2 hastes, tá certo? Tá bom? Como a gente queria demonstrar. Ainda na página 16, vamos ler o texto aqui da questão 5 e vamos responder ao que ele pede. Leia o texto abaixo. O forte mais antigo do Brasil, certo, foi erguido em Bertioga, né, no litoral sul do estado de São Paulo, em 1532, tá certo? Ele foi erguido nesse ano. Destruído em uma guerra, tá, com os Tupinambás. O forte foi reconstruído e reaberto, olha só, ele foi reconstruído e reaberto em 1699. A partir de 1765, ele passou a ser chamado Forte de São João. Atualmente, ele é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, certo? Escreva os números que aparecem no texto usando o sistema de numeração romano, tá? Olha só, vamos lá. Quais foram os números que apareceram? O primeiro número que apareceu foi o ano em que esse forte foi erguido, tá?
em Bertioga, né, litoral sul de São Paulo, em 1532, tá certo? A outra data que aparece foi o ano da sua reconstrução e reaberto. Quando? Em 1699. E no ano de 1765, ele foi reinaugurado já com o nome de Forte de São João, tá certo? Então vamos só aqui registrar direitinho. Primeiro ano 1532, confere. Segundo ano 1699, terceiro ano 1765. Ótimo, como a gente queria demonstrar, não é isso? Agora ele quer que você trabalhe com o sistema de numeração romano. Ótimo, vamos ao que interessa. Sistema de numeração romano, tá? Quais são os símbolos que você trabalha, tá? Bem, o número 1 no algarismo romano, ele é representado pelo I. Não é isso? Não é isso, pessoal? O 5, olha só, tá fazendo o processo inverso. O 5, ele é representado pela letra V. O 10 é representado pelo X. Lembram disso aí? Bem, o 50 é representado pelo L. O 100 é representado pela letra C, certo? O 1000 é representado pela letra M. Pessoal, vejam quantos símbolos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tá faltando mais algum, deixa eu ver. O número 1, número 5, 10, 50, 100, 1000. Ótimo, são esses os símbolos principais. Ah, estava esquecendo de um, não é isso? Estava esquecendo do 500, ó. Estava anotando aqui, estava faltando um. Olha só, bem aqui, ó, 500, tá? Só apagar direitinho aqui. 500, que é representado pela letra D, né? E o 1000, que é representado pela letra M. Agora está certo. Olha só. São quantos símbolos básicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vejam que aqui nós temos a combinação de 7 símbolos em que você pode determinar, representar qualquer número do nosso sistema de numeração indo-arábico, certo? Então o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, o L representa 50 no nosso algarismo, no nosso sistema de numeração, o C representa o 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000. Ótimo, pronto. As regras a gente vai utilizando e explicando à medida que a gente for fazendo. Bem, eu quero representar o ano de 1532. 1000 é representado por quem? A letra M por si só já representa essa uma unidade milhar. Portanto, eu posso substituir essa uma unidade milhar por M, tá certo? Estou destacando aqui, ó, uma unidade milhar por M. 500. Esse 500, ele pode ser representado simplesmente pela letra D, tá? Portanto, ó, 500, tá? Essas 5 centenas, tá? São equivalentes à letra D no sistema romano, tá? 3 dezenas. Bem, uma única dezena, ela é representada por X. E esse X, ele pode se repetir até 3 vezes. Portanto, eu posso representar esse 30 por 3 vezes o X. E essas duas unidades? Duas unidades, se cada unidade é representada por I, duas unidades seriam representadas por 2I, tá certo? Vou colocar com a mesma cor, né, para ficar mais interessante. Aqui, ó. Então seria representado por 2i. Então vejam que o ano de 1532, certo? Em que esse forte foi destruído, tá? Ele é representado por MD, X, X, X e 2i, tá? Então são equivalentes. Só que aqui é o sistema indo-arábico, tá? O sistema decimal, tá? E esse aqui é o sistema romano, tá bom? Então vamos ao próximo. 1699. Bem, eu já sei que 1000 é representado por M. 600. Como é que eu represento? Se 500 é representado por 5, né? Melhor, 500 é representado por D, 600 vai ser D. E acrescido a isso, tá? A letra C, que representa 100. Não entendi. Toda vez que você tiver, por exemplo, aqui, ó,
600. Essa letra D em algarismo romano não é equivalente a 500. A letra C não é equivalente a 100. Como o valor maior vem antes, você simplesmente soma esses resultados para que o resultado final seja 600. Portanto, 600 é representado por DC, tá bom? Bem, 90, certo? Ora, raciocine comigo. Bem, se eu fosse representar 110, como é que eu representaria? C para representar 100 e o X para representar 10. Se eu quero fazer o processo inverso, mas isso ocorre porque se C corresponde a 100 e X corresponde a 10, eu somo e vai dar 110. Então isso aqui é equivalente ou igual a 110. Se fosse o processo inverso, se eu colocar assim, ó, XC, tá? O valor menor vem antes, o valor maior vem depois. Então nesse processo de vir o menor primeiro e o maior depois, eu faço a diferença do maior pelo menor. Então isso é equivalente a 90. Portanto, essas 9 dezenas são representadas por XC, tá certo? E esse 9 aqui, ó, 9 unidades que eu estou aqui destacando, como é que eu represento ele? Olha só, vamos lá comigo. Bem, 10 é representado por X, não é isso? Confere. Mas para me representar um 9, basta eu colocar um I antes desse X. Porque eu subtraio aqui, ó, 10 menos 1, 9. Portanto, aqui, ó, esse 9 unidades é representado por I e por X. Então vejam que 1699, tá? Ela é equivalente no sistema de numeração romano a MDC, XC e X. Tá certo? Para finalizarmos, né, a questão 5, eu quero representar o ano de 1765. 1000 é representado por M, 700 por D e 2C, né? Quando eu somo aqui com 200 dá 700. 6 dezenas, tá? 6 dezenas. Bem, olha só. Só apagar aqui, ó. Professor, 6 dezenas. 5 dezenas é representado por L. Então, se eu quisesse representar 60, né? Bastaria eu acrescentar um X aqui, ó, à frente do L. Se L representa 50 e X representa 10, basta somar, ver o maior antes do menor, né? Somando vai dar exatamente quanto? 60, que são 6 dezenas. Então aqui eu vou representar por L e por X. E essas 5 unidades, tá? Tá bem destacado aqui, ó. 5 unidades seria o equivalente à letra V. Então 1765 seria representado desta forma no sistema de numeração romano, tá? Para finalizar a página 16, nós vamos fazer agora a questão de número 6. O que é que diz a questão 6? Diz assim: represente os números 130, certo? E o número 310 no sistema egípcio. Olha só, no sistema egípcio e no sistema romano. Depois responda quais são as características comuns e as diferenças entre os sistemas de numeração egípcio e sistema de numeração romano. Então vamos lá. Quais são os números? O primeiro número é o número 130. Ele quer que você faça duas coisas. Que você escreva ele no formato do sistema egípcio, tá? No formato egípcio. E ele quer que você escreva também no formato romano. Pronto. Então, o número 130 nós vamos escrever das duas formas. No sistema de numeração egípcio e no sistema de numeração romano. Então vamos lá. Sistema de numeração egípcio. Uma centena. Vamos aqui ó, recordar. A arte representa 1, não é isso? Tá? O calcanhar representa 10. Não é isso, pessoal? Lembram? E a corda enrolada, que é como se fosse um ponto de interrogação, tá? Aqui, ó. Representa quanto? Representa 100. Não é isso? Pronto. Aqui eu tenho uma única centena. Então, no sistema de numeração, essa única centena, ela vai ser representada pela corda enrolada, que parece até um ponto de interrogação mesmo, certo? Aqui eu tenho agora, olha só, vamos aqui tirar o destaque do 1 e destacar o 3. 3 dezenas. Uma única dezena representada pelo calcanhar. Se são 3 dezenas, vão ser 3 calcanhares.
certo? Pronto. E aqui, ó, 0 unidade. Precisa representar? Não. Por quê? Porque no sistema egípcio eu não tenho a representação dessa simbologia aqui 0 e não tem necessidade. Como ela não é posicional, eu poderia representar assim, como poderia colocar essa corda enrolada aqui, ó, no finalzinho, ou colocar entre, tá, os calcanhares e você continuaria representando o mesmo número. Portanto, ó, a representação egípcia de 130 vai ser exatamente aqui, ó, uma corda enrolada e 3 calcanhares, certo? Sistema de numeração romano. Vamos recordar novamente. Sistema de numeração romano, o 1 é representado pela letra I, não é isso? O 5 é representado por V. O 10 é representado por X, não é assim? O 50 é representado por L, tá? O 100 é representado por C e assim por diante. O que é que eu vou precisar aqui? Olha, eu tenho uma única centena. Então tá aqui, ó. Uma única centena é representado pela letra C. Então já tem a primeira representação. Tenho 3 dezenas. Uma única dezena é representada pela letra X. Se são 3 dezenas, eu vou representar aqui por 3x. Tá certo? Pronto. Então vejam que o número 130, que é o nosso sistema indo-arábico, ele pode ser representado ao sistema decimal. Na forma egípcia, a simbologia são esses 4 símbolos. E na simbologia romana, no sistema de numeração romana, é C e esses 3x. Aí qual é a pergunta? Olha só. Represente os dois números, 130 e 310, nos dois sistemas. Ah, ainda estamos devendo o próximo número, né? O outro número é 310. Ainda falta esse ainda, antes da gente continuar, né? Vamos colocar a sua representação aqui, ó, no sistema egípcio e vamos colocar aqui embaixo a sua representação no sistema romano, tá certo? Vou destacar aqui, ó, o sistema egípcio está aqui em cima, o sistema romano está aqui. Vamos lá? Vamos começar pelo egípcio. 3 centenas. As centenas no sistema de numeração egípcio é representado por essa corda enrolada. Mas, professor, são 3. Então, nesse caso, são o quê? 3 cordas enroladas. 1, 2, 3. Tá? Aqui eu tenho uma única dezena. Essa única dezena é representada pelo calcanhar. Tem mais alguma outra representação? Não, porque aqui eu tenho 0 unidade. Não precisa. Portanto, olha só. Os símbolos que nós acabamos de colocar aqui, ó, as 3 cordas enroladas e o calcanhar, representa exatamente 310, certo? Pronto. Continuando, sistema de numeração romano. Eu quero representar 310. Ora, se uma centena é representada por C, 3 centenas vão ser 3C. E uma única dezena é representada por X. Portanto, vejam, pessoal, olha só, que no sistema, tá, de numeração romano, esse CCCX representa o número 310, tá? Como a gente queria demonstrar. E agora, professor, vamos ao que interessa. Represente os dois números 130 e 310, tá aqui, ó, 130 e 310, no sistema de numeração egípcio e no sistema de numeração romano. Ok, fizemos as duas coisas. Tá? E depois responda. Quais são as características comuns aos dois sistemas de numeração e as diferenças entre os sistemas de numeração egípcio e romano? Primeiro, vamos às características comuns. Tá? Primeiro, os dois sistemas, egípcio e romano, eles são sistemas que não são posicionais, tá? Certo? Ou seja, da forma como apresentar o símbolo, aqui no símbolo egípcio, ó, não tem aqui a corda enrolada e os 3 calcanhares. Se eu escrevesse assim, ó, olha só, muda alguma coisa? Não. Aqui continua, é como se fosse uma soma, ó. Continua somando aqui, ó, 10 mais 100 mais 10 mais 10. Continua sendo quanto? 130. Certo? Ou seja, ele não é nenhum dos dois, nem o sistema egípcio, nem o sistema romano, eles não são posicionais.
essa é uma das características em comum do sistema de numeração romano e do sistema de numeração egípcio, tá? Qual seria a característica no que se refere a diferenças, certo? Quais são? Primeiro, no sistema egípcio, eu posso, aqui ó, repetir cada simbologia dessa até 9 vezes, certo? Já no sistema romano, eu só posso repetir alguns casos até 3 vezes, tá? Então, as características comuns é que os dois sistemas não são posicionais, tá? As características, olha só, a outra característica, né, que difere os dois é que esse sistema de numeração egípcio, certo? Ele pode ser repetido cada símbolo, tá, até 9 vezes, e no sistema de numeração romano eu só posso repetir, tá, no máximo até 3 vezes por símbolo, tá? E alguns casos, por exemplo, o I, tá? Aqui ó, o X, que representa o 10, tá? O C e assim por diante, tá? Os outros não, tá bom? Então, basicamente, essas são as características em comuns e as características em particular dos dois sistemas, egípcio e sistema romano. Então, com isso, pessoal, a gente encerra por hoje a nossa explicação. Até a próxima aula.